Agora a gente chega na terceira videoaula sobre os agregados macroeconômicos e as identidades contábeis. E aqui está em negrito justamente o termo identidades contábeis, porque a gente falará disso agora, tudo bem? Então, o que são, né, as identidades contábeis? Bem, a gente já viu que, embora sejam coisas heterogêneas, tá? Produtos sendo todos os bens e serviços feitos em um país em um determinado período de tempo, né? Renda sendo a remuneração paga pelos fatores de produção que participaram da produção deste produto, tá? O pleonasmo didático que eu falo com vocês, tá? E sendo a demanda aquilo a que se destinou essa renda, essas coisas são coisas diferentes, já disse para vocês, tá, nos outros vídeos. Mas, mesmo sendo coisas diferentes, como nada na economia flutua em termos monetários, nós temos, tá, produto, renda e demanda e dispêndio tendo necessariamente o mesmo valor. E o que a gente vai fazer agora, nesse exato instante, tá, é destrinchar, é detalhar um pouco mais, tá, o que vai conformar essas identidades contábeis, tudo bem? Então, no fundo, o que a gente vai fazer é abrir, tá, estas caixinhas de renda, de produto, de demanda. A gente já fez isso, de certa forma, sobretudo para a renda, lá no primeiro vídeo. O que a gente fez lá no primeiro vídeo vai voltar aqui, tá? E a gente faz isso por meio de setores da economia. São 4 esses setores, tudo bem? A gente tem, primeiro, uma economia que é... Opa, escrevi errado. Então, a gente tem uma economia... Tudo errado. Economia que é fechada, tá? E sem governo. Depois a gente coloca uma economia que é fechada, mas com governo. E no final das contas, a gente vai colocar uma economia que é aberta. Tudo bem? Estas formas de apresentação envolvem cada uma a inclusão de um setor. Começando pela economia fechada e sem governo, a gente só fala de famílias e empresas. Nessa altura vocês já devem estar craque nisso, porque a gente já falou muito sobre isso no primeiro vídeo, mas é sempre bom repetir porque ajuda na intelectualidade no sentido de aprender, tá? Quando a gente tiver numa economia fechada, mas com governo, são empresas, famílias e governo. O próprio nome já diz. E quando a gente está numa economia aberta, são famílias, são empresas, lá está o governo e está também o resto do mundo, ou o setor externo. Tudo bem? Então, nós chegaremos lá numa economia aberta, portanto, com famílias, empresas e governo e resto do mundo. Tudo bem? Agora, a pergunta que é central aqui, tá? Para que serve toda esta arquitetura das identidades contábeis? Bem, as identidades contábeis, em primeira instância, tá? Elas servem para ordenar logicamente as relações que se travam macroeconomicamente. Eu insisti com vocês e vou continuar insistindo de que nada na economia flutua. E as identidades contábeis deixam isso muito claro. Nada na economia flutua. Pode flutuar, tá, na ausência de gravidade, pode flutuar na literatura do realismo fantástico, mas na economia nada flutua. Então, necessariamente, tudo vai sair de um lugar e vai chegar em outro na economia. É impossível a gente não ter duas pontas, tá, nas transações. A gente tem ativo, passivo, débito, crédito. Isso significa que há trocas. E essas trocas são absolutamente estruturadas em termos de apresentação lógica pelas identidades contábeis, tudo bem? E é claro, essas identidades contábeis também substanciam algo que nós vimos, tá? Já conversamos, que é o SCN, Sistema de Contas Nacionais. Tudo bem? Então, o que a gente vai falar aqui tem a sua aplicação prática. O IBGE faz
tá? O cálculo de todas essas continhas que a gente vai apresentar aqui, tudo bem? Mas fundamentalmente, se vocês colocam na mente, tá? Eu sei que para vários de vocês é o primeiro contato, mas se vocês colocam na mente essa estrutura, a análise macroeconômica se torna muito mais fácil, porque essas identidades, tá? Elas permitem que rapidamente vocês tragam, tá, à mente qualquer forma de relação que está acontecendo na macroeconomia. Tudo bem? Isso, se for necessário para que vocês analisem a economia no agregado, bem, vocês têm uma ótima heurística. O que é isso? Um atalho intelectual, um modelo que vocês usam rapidinho para pensar, tá, alguma coisa. Nesse caso aqui, a macroeconomia, tudo bem? Lembremos sempre, tá? Identidade não implica per se causalidade, tudo bem? A gente sabe que a ordem das coisas é a primeira coisa necessária é a produção vai gerar renda, tudo bem? E tendo renda a gente pode demandar. Então aqui tem uma ordem de acontecimento, tudo bem? Agora, a gente, quando estiver abrindo as continhas, não vai encontrar entre uma continha e outra, tá, uma causa, tudo bem? A gente vai encontrar meramente algo que nós poderíamos chamar de distribuição, tudo bem? Então, distribuição em que sentido, tá? Então, nós temos um PIB, por exemplo, de 10, tá? E a gente vai ter uma renda nacional bruta de 12, porque tem uma renda líquida enviada ao exterior de 2. Então, a gente está distribuindo os números, os valores monetários, as transações feitas, tá, nas diversas caixinhas. Sempre lembrando que os valores finais de produto, renda e demanda precisam ser exatamente os mesmos, porque vocês vão me cansar, tá? Vocês vão cansar de me ouvir falar, porque nada na economia flutua. Tudo bem? Vejam só, aqui eu vou dar um pequeno sumário, tá, de todas as variáveis que nós usaremos. Não desistam só porque vocês estão vendo que nós teremos 20 variáveis, tá, para debater ao longo desta videoaula, tá? Prometo que a coisa é simples, é somar e subtrair. O mais difícil aqui, sem dúvida nenhuma, é entender a lógica, mas o que está por trás da identificação, do entendimento da lógica, é lembrar a coisa que já estou ficando cansado de dizer: nada na economia flutua. Tudo bem? Então, quais são as variáveis? Y, que é produto, e renda. Renda a gente vai abrir em outros termos, mas lembrem-se, sempre produto é igual a renda, tá? E o produto nós também podemos chamar de PIB, tudo bem? Renda privada disponível, tá? A gente começa a esmiuçar o que é a renda. RPD, portanto, renda privada disponível, tá? É a renda que famílias e empresas possuem, tá? C, consumo. IPR, investimento privado. Não precisa anotar, vocês não precisam ficar tentando correr enquanto eu falo para anotar essas coisas, não. Enquanto eu estiver apresentando, eu vou falar essas variáveis, então não se preocupe, vocês não precisam decorar isso daqui, vocês têm que entender a lógica, é isso que importa, tá? IG, investimento do governo. I, sozinho, né, sem subscrito aqui, investimento total. S, tá, poupança privada. SD, poupança doméstica, portanto, poupança de empresas, de famílias, de governo, tá? SG sozinho, poupança só do governo. Então, S mais SG, poupança doméstica, tudo bem? A gente vai ver isso lá depois. Mais uma vez, não preocupem em decorar, não preocupem em ficar anotando isso daqui, porque a gente vai desenvolver ao longo do caminho. Vocês aprendem com o costume do uso, tá? Não é com a decorada. Tá? Olha só, G, gasto do governo. X, exportação. M, importação. X por quê? De export, tudo bem? Tá? M por quê? Import, tudo bem? Por que não é I? Porque I já é investimento. Por que não é E, o export, a exportação? Tá? Porque E é a taxa de câmbio, exchange rate, tudo bem? RNB, renda nacional bruta, essas daqui vocês conhecem, a gente já viu lá no vídeo primeiro. TUR, transferência unilateral de renda, a gente também já viu isso daqui, tá? Renda líquida enviada ao exterior, a gente já viu isso daqui está tudo no vídeo 1. Então isso nos ajuda muito, tá? Porque isso daqui já foi dito lá e volta aqui meramente para a gente recobrar. Então o vídeo 1 tratou dessas coisas. Também tratou dessa renda disponível bruta, tudo bem? Também tratou da renda líquida do governo. Então nós já vimos essas formas de renda aqui. São só componentes do que formam a renda, tá, que vem do processo produtivo.
Nós temos agora um SE, não é CE, tá? SE, nem C, tá? Poupança ED externa, tudo bem? SCC, saldo de transações correntes, também podem chamar de saldo de conta corrente, tudo bem? Isso daqui é o resultado da conta corrente do balanço de pagamentos. A gente já falou um pouquinho de balanço de pagamentos também no vídeo 1, tudo bem? E por fim a gente vai ter lá no último, tá, momento da nossa conversa, este A de absorção interna. E absorção interna ou demanda doméstica, tá? É consumo mais investimento mais gasto do governo, tudo bem? Isso daqui é o que conforma a demanda do país, por isso que a gente chama de absorção interna, tudo bem? Olha só, a gente agora, tá, parte para o detalhamento das contas. E nós faremos na seguinte ordem: economia fechada e sem governo, portanto, empresas e famílias apenas. Economia fechada e com governo, portanto, famílias, empresas e agora o governo, por fim, economia aberta. Nesse campo teórico, economia aberta, tá, envolve família, governo, empresa e todos estes agentes podem fazer transações com o setor externo ou, como nós chamamos também, resto do mundo. Aqui a gente não está falando de mais ou menos aberto, se é aberto com tarifa, não. É aberto porque a gente está no nível teórico, tá? Se vocês tiverem dúvida ao longo do caminho sobre em qual destes entes ou destes setores nós estamos, basta vocês olharem aqui, tá? Porque aqui eu estarei dizendo para vocês o que é que a gente está vendo a cada instante, tudo bem? E nós veremos também, tá, a relação contábil entre poupança e investimento. Poupança, a gente sabe, está lá na renda, tudo bem? E investimento, a gente sabe, está lá na demanda. E a lógica que a gente tem, tá, é que ex post, depois que todo o processo econômico acontece, tá, e quando a gente fecha um momento de cálculo das variáveis agregadas, tá, macroeconômicas, então, quando nós temos todo o movimento acontecendo, poupança e investimento vão se relacionando, tudo bem? Com o investimento gerando a poupança. Tá? Ao final do período contábil, que a gente chama de ex post, poupança e investimento precisam necessariamente ser iguais. Tá? Afinal de contas, nada na economia flutua. Lá na conta da renda, a gente tem a destinação da renda ao consumo. Lá na conta da demanda, a gente tem uma parte da demanda que é consumo. Essas coisas precisam equivaler. Logo, tá? A parte que sobra da renda sem ser consumida, poupança, precisa também equivaler a uma parte da demanda que não é o consumo. Qual é? O investimento. Tá? E depois a gente vai ampliando isso daí para os outros setores da economia, quais sejam o governo e o resto do mundo. Então, quando nós estivermos nesse momento exposto de cálculo, a gente vai considerar na relação contábil que a poupança está financiando o investimento. Então a gente quer dizer com isso basicamente, tá, que a parte não poupada, que a parte poupada, ou seja, não consumida da renda, tá, se torna de alguma forma uma demanda. E será uma demanda na forma de investimento. Então quem poupou de alguma forma fez com que outra pessoa, tá, pudesse investir. Então no produto, tá, existe uma parte que é consumida e há também uma outra parte, tá, que é poupada. Esta outra parte que é poupada permite que pessoas que queiram fazer uma forma de demanda que não é, tá, consumo, ou seja, investimento, que elas possam fazer porque há um espaço de produto que veio pela existência de uma poupança que pode se dedicar a produzir, tudo bem? Bens de investimento para serem demandados. Então, essa é a lógica de a gente dizer, tá, que a poupança vai financiar o investimento, ela vai permitir que o investimento aconteça. Isso agora talvez fique mais claro na primeira das identidades contábeis que a gente vai conversar, que é numa economia fechada e sem governo. Quando vocês esquecerem, basta olhar aqui ao longo de toda a nossa conversa, tudo bem? Então, olha só, né? Produto é uma identidade com a renda. Numa economia fechada e sem governo, tá, o produto, identidade com a renda, vai ser igual à renda privada disponível. A gente não tem governo e nem tem resto do mundo, tudo bem? Se a gente tiver governo e resto do mundo, como teremos daqui a pouco,
tá? Isso daqui vai mudar de figura, mas numa economia fechada sem governo, toda a renda é renda privada disponível, tudo bem? O produto também é a identidade com a demanda. E como é que a demanda, tá, está distribuída? Ela vai ser distribuída em consumo das famílias e investimento das empresas. Tudo bem? Bem, está pronto aqui. Mas agora o que a gente precisa fazer? A gente vai ver agora qual é a relação, tá, entre a poupança e o investimento. Aquela parte do produto que sobrou por não ser consumida e como é que ela se tornou de alguma outra forma, tá, parte do produto demandado. Então aqui a gente precisa ter um consumo na forma de bens de investimento, que vai vir justamente porque daquela produção total as pessoas não consumiram tudo. Logo sobrou um espaço para gerar justamente bens de investimento. Dessa forma a poupança está financiando o investimento. Como é que a gente vai ver isso, tá? Bem, o que a gente faz com essa renda privada disponível? O que a gente pode fazer com a renda, tá? A gente tem dois caminhos para fazer, tá, com a renda. Em parte a gente vai consumir a renda, em parte a gente vai poupar a renda. Então o que a gente está dizendo aqui? Por isso que eu falei que vocês não precisavam decorar essas siglas. Tá? A gente só está abrindo a renda privada disponível em termos de consumo e poupança, que é aquilo que a gente pode fazer com determinada renda. Se, tá, a gente tem sempre que o produto é identidade com a renda, o produto é identidade com a renda e demanda também são, tá, identidades. A gente já viu isso, tanto que isso aqui chama identidade contábil desde o começo, tá? Mas isso é só para deixar clara a lógica que a gente está seguindo aqui. Nós estamos numa economia fechada sem governo, todo investimento é, portanto, privado. Tudo bem? Se, tá, produto é identidade com a renda e produto é identidade com a demanda, eu não vou ficar repetindo isso mais, a gente vai ver isso daqui a pouco muito também, tá? Então, parei de repetir aqui, isso daqui já deve estar na cabeça de vocês, porque nada na economia é o futuro, por isso que as identidades existem, tudo bem? Então, olha só, vamos igualar, tá, demanda com renda e a gente chega nessa, tudo bem, relação, tá? Eu corto o consumo da renda, eu corto o consumo da demanda, enfim, a poupança está financiando o investimento privado, justamente porque do produto total, uma parcela foi consumida, mas uma parte sobrou. Se uma parte sobrou do produto total, tá, significa que o investimento pode vir e demandar essa parte que sobrou. É isso que aqui está dizendo. Tá? Então nós temos mantida a igualdade, mas olhando agora só pela relação entre poupança e investimento. Tudo bem? Vamos complexificar um pouquinho. Tá? Não se assustem com as contas, pessoal, isso é só somar e subtrair, é muito simples, a lógica é mais importante, é o que eu falo para vocês. Tudo bem? Agora a gente colocou o governo, e quando a gente colocou o governo, a renda ganha um novo componente, renda líquida do governo. Tudo bem? Quando a gente vai abrir um pouquinho mais, tá? O que é a renda agora com o governo, a gente vai ter a renda disponível bruta. Logo, é um pouquinho além, tá, da renda disponível privada. Por que mudou? Porque agora tem uma parte da renda que pertence a quem? Tá? Uma parte da renda que pertence ao governo, tudo bem? Então a somatória da renda privada mais da renda do governo vai gerar a renda disponível bruta. O que a gente faz com essa renda disponível bruta? Bem, as pessoas consomem, tá, e as pessoas poupam com essa renda disponível bruta e a renda do governo está aqui. No que toca, tá, a componente da demanda, quando a gente vai destrinchar, a única coisa que muda é porque agora entra esse G, que é o quê? É o gasto do governo. Beleza? Feito. A gente não tem mais nada para fazer aqui. Tá? A gente já destrinchou o que é a lógica agora, tá? Do produto identidade com demanda quando há governo, tá? E produto identidade com renda quando há governo. Pronto, foi só isso que a gente fez. E assim, ó, quando vocês precisarem fazer, a tributação aconteceu tal coisa, vocês já sabem que a tributação é a renda líquida do governo aqui, ó. Tá? Ah, agora as pessoas se tornaram mais pobres, então a renda disponível privada caiu. É isso, essa é a estruturação mental que vocês precisam ter. Tudo bem? A gente precisa ver como é que se estrutura essa identidade contábil, porém olhando para a relação entre poupança e investimento, para a gente entender, tá, aqui algumas coisas. A gente vai entender, inclusive, uma forma de contar o déficit público, é a próxima etapa. Antes disso, vamos ver como é que poupança e investimento se igualam aqui, tá? E, portanto, a poupança financia investimento, abre espaço para que investimento aconteça, tudo bem? Olha só, isso daqui é basilar, tá? É aquela coisa que eu já estou cansado de dizer. Identidades, tá? Portanto, a gente tem que o produto é igual à renda disponível bruta,
tá? Que está aqui em cima, tanto quanto o produto é igual à demanda. Se essas coisas são iguais, a renda disponível bruta, essa parte aqui, ó, tudo bem, ó? Renda disponível bruta é o quê? Consumo mais poupança mais renda líquida do governo. Tem que ser igual à demanda. Tudo bem? Tá aqui, ó. Consumo mais investimento mais o gasto do governo. Beleza? Olha só, tá? Como é que a gente localiza a poupança do governo? Tá? Para eu localizar a poupança do governo, a poupança não fica no lado da renda. Então, se a poupança fica no lado da renda, pula a cerca aqui, ó, com o G, tá? Coloca o G do lado de cá. Tudo bem? Para a gente ir lá para o lado da renda e descobrir qual é a poupança do governo. Desse jeito, a poupança do governo, com o G pulando a cerca, tá? E indo para a esquerda, isso significa que a gente tem renda líquida do governo menos o G, porque ele pulou a cerca e mudou de sinal. Então tá aqui, ó, tá? Isso daqui é a poupança do governo. O que, em última instância, nos conta aqui, tá? C mais S, que é o lado privado, mais, tá? A poupança do governo, financiarão o consumo privado mais, tá? O nível de investimento privado da economia. Mas como eu tenho C em ambos os lados, isso daqui justamente mostra, tá, que renda foi liquidada no consumo, na forma de demanda por consumo, por bens de consumo. Tudo bem? Então, se eu liquidei esses dois lados, em última instância, a gente percebe que, tá, a poupança privada mais a poupança do governo financiam o investimento privado. Tudo bem? A gente consegue ver isso, tá, de outra forma. Olha, essa primeira relação, tá, que vai aparecer no próximo slide é essa daqui, ó, é exatamente essa daqui. Então, tem um reprise aqui, tudo bem? E o que a gente vai fazer agora, tá, não é o I, é a equação como um todo. O que a gente vai fazer agora, tá, é abrir, tá, o que é a poupança do governo, para a gente poder entender, inclusive, como é que o governo, tá, retira investimento privado da economia ou como é que ele ajuda o investimento privado da economia, tudo bem? Olha só, então vamos abrir o que é a poupança do governo. A poupança do governo a gente já viu, ela está aqui, ó. Tudo bem? A gente já definiu isso antes, quando a gente pulou o G para o lado esquerdo da nossa relação, tá? E agora só vamos abrir de novo essa caixinha, e quando a gente abre essa caixinha, tá? E a gente leva, tá, a poupança pública aberta para o lado direito da equação, a gente pode perceber que a poupança sem nenhum subscrito, o que ela é? Poupança privada. Vai financiar, tá, o investimento privado, tá? Também aqui dentro a gente não destrinchou, então também tem investimento público, importante que se diga, tudo bem? Não tem PR aqui, então é investimento público mais privado, tudo bem? Então, aqui a gente tem a relação do gasto do governo e da tributação do governo. Entendamos essa relação agora, tá? Se a renda líquida do governo for maior do que o gasto, o resultado desse termo é positivo. E desse jeito, o governo soma no investimento privado. Dá para entender? Só mais uma vez, vamos lá. Se a renda líquida do governo supera o gasto público, o governo vai somar no investimento privado. Tudo bem? Agora, se o gasto do governo supera a sua receita líquida, o governo tem um déficit público. Tudo bem? E quando o governo tem, tá, esse déficit público aqui, que a gente vai ampliar o conceito daqui a pouquinho, mas por enquanto, tá? Quando o governo tem esse déficit público aqui, tudo bem? Isso significa que a poupança privada vai precisar financiar o déficit público. Desse jeito, o investimento na sociedade vai ter que diminuir. É como se a gente estivesse distribuindo, tá, nessa condição aqui, pensemos, a poupança é igual a 10, 5 viriam aqui para financiar o investimento, mas 5 iriam para financiar o déficit público. Tudo bem? Então perceba, isso daqui tem o nome de efeito deslocamento do governo. Quando ele gasta mais, tá, do que arrecada, uma parte da poupança privada vai financiar o gasto do governo, fazendo com que o investimento na economia seja menor. Isso se chama efeito deslocamento, em inglês se chama crowding out. Tudo bem? Vamos lá, agora a gente discute o déficit público, está nas contas nacionais, faltou o acento aqui, o déficit público nas contas nacionais aqui também, acho que é coisa do corretor ou é burrice minha mesmo. Vamos lá, tá? O déficit público nas contas nacionais
ele vai segregar, tá, a relação de poupança pública com o próprio investimento público. Então aqui já está, de certa forma, discriminado, tudo bem? Mas aqui a gente consegue fazer um detalhamento muito mais profundo. E a coisa é simples. Se na poupança do governo, tudo bem? Se ela é maior do que o investimento que o governo faz, IG, a gente tem poupança pública. Se a poupança do governo, tá, a poupança pública, é menor do que o investimento que o governo faz, a gente tem uma questão de déficit público, beleza? Então, vejam, o que a gente tem? É como se a gente ordenasse o seguinte: o governo fez todos os gastos correntes que ele precisava fazer, tá? E aí ele chegou numa condição de poupança pública e tem um último gasto que ele precisa fazer, que é com investimento. Se a poupança pública supera todo o gasto que ele faz com investimento, a gente gera uma poupança pública, e se o investimento público supera toda a poupança que o governo faz, déficit público. Pronto. Assim, não tem, percebam, não tem muito segredo, isso daqui é uma ordenação de lógica, tudo bem? É uma ordenação de lógica que, é claro, vai ter uma numeração, tá? Mas isso daqui é um imenso processo de a gente colocar na mente formas de pensar rapidamente a macroeconomia. Bem, a gente está começando a chegar no final, tá? Último dos setores, economia aberta, e é claro, a gente vai ter mais continha, tudo bem? A gente vai ter mais continha porque agora a gente está numa economia completa. Isso daqui é um modelo completo das identidades contábeis, tá? E veja, Y é PIB, a gente já falou sobre isso, e aqui eu vou resgatar o que nós falamos lá no primeiro vídeo, tudo bem? Que é a relação entre o produto interno, aquilo que é feito no país, e a renda nacional bruta, que é aquilo que é feito no país e fora, mas com fatores de produção que são do país, tudo bem? Lá no vídeo 1, a gente viu essa relação aqui, ó. Resgatem lá do primeiro vídeo sobre os agregados macroeconômicos essa relação. E aí, transformando essa relação, a gente consegue ver a identidade entre produto e renda, considerando a economia aberta, ou seja, o resto do mundo, tá, ou setor externo, chamem como quiser, beleza? Lá do vídeo 1 também, a gente viu que a renda disponível bruta do país depende da renda nacional, tá, aquela que vem dos fatores de produção que são, tá, nacionais, têm origem no país, e também tem uma relação com as transferências unilaterais de renda, que são aquelas transferências que não decorrem do processo produtivo. A gente já viu isso lá no vídeo 1, não preciso destrinchar, tá? Aqui em cima, veja, a gente tem, tá, renda nacional bruta, e aqui a gente tem a renda nacional bruta mais destrinchada um pouco. Se nós isolarmos a renda nacional bruta, tudo bem? E trouxermos a renda disponível bruta para o lado direito da nossa equação, tá? A gente vai conseguir fazer essa relação. Mas por que a gente quer fazer essa relação? Meramente para um algebrismo, porque com ela a gente vai conseguir substituir, tá, na primeira equação aqui em cima, e quando a gente substitui nessa primeira equação, tá, a gente começa a definir o que são elementos do setor externo, como a renda líquida enviada ao exterior, como as transferências unilaterais de renda, e o que é do país, renda disponível bruta. Então a gente vai limpando, tá, as equações, e desse jeito, tá, a gente tem, em última instância, aqui é como faz a conta, tudo bem? A gente tem, em última instância, o PIB já separado com elementos de renda que são exclusivos do país e elementos de renda que estão em troca entre o país e o resto do mundo. Tudo bem? Beleza, a gente só fez o detalhamento, a discriminação, que é o que eu comentei com vocês que a gente faria aqui o tempo todo. Tá? Vamos detalhar mais um pouco. O que é, tá, a renda disponível bruta? Já fizemos isso. A renda disponível bruta é o consumo privado, a poupança privada, a gente viu isso, tá, agora há pouco, quando discutimos governo. E é também a renda líquida, tá, do governo. Bem, se a gente pegar, tá, o que são os elementos da renda privada e substituir nessa equação, que eu vou chamar de 3, tá, a gente tem basicamente agora a igualdade entre PIB e renda, com a renda profundamente, vou chamar de 4, tá, destrinchada, ou seja, esse 3 agora virou esse 4 aqui, mas com todos os elementos da renda profundamente abertos. Beleza? Congelemos então a relação entre produto e renda e vamos para aquela outra relação, produto com demanda. Então, olha só, para comentar com vocês, tudo bem? C é o consumo das famílias, I, tá, é o investimento das empresas, G,
tá? É o gasto do governo, a gente já sabe disso, e agora entraram duas novas variáveis, essas variáveis são X, tudo bem? Que é a exportação, isto é, residente vendendo para não residente. Lá no vídeo 1 a gente já viu o que é residente e não residente, tudo bem? E importação, tá? É residente comprando de não residente, tudo bem? Então, na lógica da demanda, são estas as duas novas variáveis que aparecem. O que a gente vai fazer agora? A gente vai isolar o setor externo do doméstico. Então, a gente vai ter uma relação final em que nós temos, de um lado, coisas do setor externo e de outro, coisas do setor doméstico. Então, é mais fácil, né? A gente coloca quem é de fora, quem é gringo de um lado e quem é doméstico de outro lado, sem qualquer xenofobia aqui. No fundo, é só para organizar as relações econômicas, tudo bem? Então, resolvendo, basicamente, como é que a gente resolve? Da mesma forma que a gente resolveu os outros todos. A gente vai igualar a renda na sua forma final, que é essa 4, tudo bem? Com a demanda, que é essa daqui. Tá? Então, quando a gente iguala essas coisas, de forma aberta, a gente está nesta relação, tudo bem? E que né, o livro, nós reorganizaremos, tudo bem? Para ter aqui, ó, o setor externo no lado esquerdo e tudo que é da economia, tá, doméstico, no lado direito. Tudo bem? Nós cortamos o consumo em ambos os lados. E essa relação aqui, que é a do setor externo, nós chamaremos de poupança externa. Tudo bem? Vamos abrir um pouquinho mais isso daí, tá? Vejam, a poupança externa é a balança comercial, as transferências unilaterais e a renda líquida enviada ao exterior. Então, nós temos balança comercial e de serviços, tá? Transferências unilaterais e conta de renda. Vejam lá no vídeo sobre o balanço de pagamentos, que eu vou colocar o link, o card aqui para vocês, o que isso daqui quer dizer, porque facilita muito. Tá? E essa poupança externa, essa SE, tá? Ela é, na sua definição, um conceito negativo. Negativo aqui não quer dizer, tá, qualquer juízo de valor, não estou falando que é ruim. Tá? Só estou dizendo que a poupança externa ela é um conceito econômico que denota para o país um sinal negativo. Onde? Tá? Basicamente é o seguinte: as contas correntes ou de transações correntes do país, quando essas contas, tá, no saldo delas, portanto, no confronto de balança comercial, com transferências unilaterais, com renda líquida enviada ao exterior, tá, quando nós temos o confronto dessas coisas todas, e o confronto dessas coisas todas atinge um resultado negativo para o país, isso significa que o país está perdendo recurso para o resto do mundo. Bem, nada na economia flutua. Se o país está perdendo recurso para o resto do mundo, de alguma forma tem que entrar recurso no país. Qual é a forma que entra? Tá? Via poupança externa. E a poupança externa é como se o país estivesse, tá, pegando dinheiro emprestado. Como se ele estivesse pegando dinheiro emprestado, tudo bem? Para justamente poder fechar o resultado negativo das suas transações correntes. Se vocês não tiveram contato com balança de pagamentos, isso que eu vou estar falando vai ser mais do que grego. Tudo bem? Então vejam o vídeo do que é balança de pagamentos, porque isso vai ajudar. Beleza? Então eu vou repetir ao contrário. Se o país, tá, tem um saldo das transações correntes, o que é a transação corrente de balança de pagamentos? Tudo bem? Balança comercial e de serviços, transferências unilaterais de renda, tá, e renda líquida enviada ao exterior. Se o país tem esse saldo dessas transações correntes, tá, positivo, isso significa que o país tem uma poupança externa negativa. O que é isso? Ele está emprestando dinheiro para o mundo, ele está ganhando dinheiro do mundo, ele está mandando dinheiro para o mundo. Tudo bem? Significa claramente que está sobrando dinheiro no país. Essa é a lógica de nós dizermos, tá, que o país, quando tem uma poupança externa, tudo bem, ele está tendo alguma coisa. Quando tem entrada de poupança externa no país, tem alguma coisa negativa acontecendo. O que é? As transações correntes do balanço de pagamentos do país estão deficitárias, fazendo com que a conta capital e financeira, onde se transita, tá, onde transitam recursos, tá, de capital, por exemplo, investimentos em títulos públicos, investimentos em ações, investimentos financeiros no país, investimento direto no país, essa conta vai ficar superavitária. Mas perceba, essa conta não é
do país. São pessoas que estão vindo de fora e colocando recurso aqui dentro. Se vem para ganhar no capital financeiro, é para ganhar, por exemplo, os juros. Tudo bem? Em algum momento vai voltar. Enquanto que a conta corrente do país é justamente o contrário. Em que sentido? O país está ganhando do mundo recursos que não tem por que sair. É desse jeito que se forma, então, uma poupança externa, tá? No país, prestem atenção, uma poupança doméstica no país, que vai virar uma poupança externa quando ele mandar para o resto do mundo. De forma que o saldo positivo, tá, nas transações correntes se torna uma poupança externa negativa do país. Isso é, ele formou uma poupança dele que está mandando para o resto do mundo para financiar o resto do mundo. Em algum momento isso volta a benefício do país. Quando o país, tá, tem uma poupança externa positiva, isso significa que ele está tendo transações correntes negativas. Ele está precisando fazer o caminho contrário, ele está perdendo do mundo. Tudo bem? E aí, claro, precisa entrar recurso do resto do mundo para poder fazer aquilo que sempre precisa acontecer na economia. Tudo zerar, isto é, nada flutuar. Dá para entender um pouco a lógica? É por isso que eu disse que a lógica é mais complicada do que as contas aqui, tá? Mas se vocês entendem o que é o balanço de pagamentos, se não entenderem, já disse, vejam o vídeo, tá? Depois que terminar isso daqui, que aí fica mais claro, tudo bem? Se precisar, veja o vídeo lá e volte aqui, tá? Mas é esta a lógica. Quando, tá, um país capta poupança externa, isso daqui significa que uma coisa negativa está acontecendo. Ele está em déficit de transações correntes. Quando um país tem superávit de transações correntes, tá, ele está tendo dólar próprio. O dólar que está entrando no país não tem por que sair, é do país. Isso significa, na verdade, que o país vai investir no resto do mundo e vai ganhar com esse investimento. Tudo bem? Dito isso, vamos resolver, tá, a igualdade contábil entre poupança e investimento. É isso que a gente vai fazer agora, como a gente tem feito, para a gente entender as lógicas de financiamento que se travam, tá, entre as economias. Vamos lá, tá? Então a gente vai partir do que a gente sempre parte nesse instante que igualamos poupança e investimento, tá? A renda é igual à demanda, aqui basicamente estão, tá, as contas do setor externo, tudo bem? E aqui estão as contas do setor doméstico, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai montar um esquema para perceber como é que a gente pode financiar o investimento do país, tá? Igual a gente já viu para as outras continhas, para os outros setores, tudo bem? Fazendo isso daqui, vejamos, tá? A gente joga a renda líquida do governo, tá, e o gasto do governo para o lado esquerdo da equação, tudo bem? E a gente, quando fizer esse movimento, tá, invertendo-se os sinais, porque pularam a cerca gasto do governo e renda líquida do governo. Então a gente inverte os sinais e isso daqui o que é? Poupança do governo. Tudo bem? Estas outras variáveis aqui, nós acabamos de aprender, elas são o que? Poupança externa. Tudo bem? Olha só, a gente sabe, tá, que a poupança privada mais a poupança do governo formam a poupança doméstica, aquela poupança que é residente no país. Olha aqui, tá feito. Então, a poupança doméstica mais a poupança externa vai financiar, tá, o investimento do país. Mas espera aí, a gente também já sabe, eu acabei de falar muito sobre isso com vocês, é o que está aí na telinha de vocês, tá? A gente também já sabe que a poupança externa é o saldo em conta corrente, ou a mesma coisa com outro nome, é o saldo em transações correntes, mas com o sinal inverso. Por quê? Por isso daqui que eu acabei de explicar com muita repetição para cravar na cabeça de vocês. Tudo bem? Estando cravado isso na cabeça de vocês, basta a gente saber que se, tá, eu passar a poupança externa para o lado direito, ela vai inverter o sinal. Mas sabendo que o saldo em transações correntes é o saldo da poupança externa com sinal invertido, eis o resultado. Tudo bem? Não entenderam? Tá? Se o saldo da poupança externa é exatamente igual ao saldo da conta corrente com o sinal invertido, basta eu pegar o inverso do que aparece para a poupança externa e inserir nessa equação. Tudo bem? E aqui tem um I, tá? Então isso daqui é SD igual a I mais o saldo em conta corrente. Tudo bem? Dito isso, a gente trava algumas relações. Relações que vão ajudar a compreender aquela coisa,
tá, da poupança externa ser o inverso do saldo em conta corrente do país. Vamos lá, tá? Se a poupança doméstica do país for maior do que o investimento total no país, isso daqui vai fazer com que a gente tenha um saldo em transações correntes positivo, isto é, o país manda dinheiro para o resto do mundo. Tá? Porque, em última instância, a renda dele é maior do que a demanda que ele faz aqui dentro. Sobra dinheiro, vai para o resto do mundo. Beleza? Se, tá? Aqui é o contrário. Se o investimento no país é maior do que o saldo, tá, da poupança completa desse país, isso significa que o país está trazendo coisa do resto do mundo. Isso daqui é, se SD, tudo bem, é menor do que o investimento global no país, global significa gasto do governo mais investimento privado. Bem, investimento do governo mais investimento privado. Se nós temos o investimento total privado mais governamental maior do que a poupança doméstica, isso significa que o país, para poder, tá, absorver toda a demanda que ele tem naquele exato instante, ele precisa trazer do resto do mundo. Mas e vejam, tá? Se o investimento feito no país supera a poupança que ele tem, como é que a gente vai ter renda para fazer esse tipo de compra do resto do mundo? Tchanã! O país vai trazer poupança do resto do mundo. Ou seja, de alguma forma, ele vai se endividar. Tudo bem? Como assim endividar? Quer dizer necessariamente que o país está tomando empréstimo do resto do mundo? Basicamente o que vai acontecer é o seguinte, alguém lá fora pode olhar para a taxa de juros do país, que o país vai ter que administrar para trazer capital externo, que estão pagando essa taxa de juros. Tudo bem? Ou seja, de certa forma, o dinheiro vai entrar para aproveitar algum contrato de dívida que está pagando uma taxa de juros maior nesse país, tá? Justamente porque o país está precisando trazer renda do resto do mundo para, enfim, conseguir consumir tudo o que ele deseja. Tá? E como é que ele quer consumir tudo o que ele deseja? Como é que a gente percebe isso? Pela poupança doméstica do país, isto é, a poupança privada mais a poupança governamental, ser menor do que o investimento. Significa que o país está demandando muito mais, tá, do que ele tem condição de entregar. Ele absorve muito mais do que ele... Muito mais, não, ele absorve mais, muito ou menos, deixa para lá, mas ele absorve mais do que ele tem capacidade de entregar, de ofertar. Quem vai entregar? O resto do mundo. E como é que a gente vai financiar essa entrega do resto do mundo? De alguma forma se endividando. Pode ser o governo se endividando, tá? Ele vai criar uma dívida externa, é um dos caminhos. Tá? Pode ser uma empresa captando no exterior, tudo bem? Pode ser, tá, um banco captando no exterior, tudo bem? A gente vai necessariamente ter entrada de poupança externa quando este é o caso, tá? E é o caso do Brasil, tá? Talvez não nesse 2020, que está um ano muito atípico e a taxa de câmbio está ajudando muito a gente exportar mais e com a crise a gente está importando muito pouco. Então talvez a gente equilibre as contas externas. Mas foi o caso do Brasil, tá? No mais da sua história, e era o caso do Brasil, por exemplo, em 2019, 2018 e por aí. Tudo bem? Para a gente finalizar, eu vou apresentar essa mesma coisa de uma outra forma, que talvez fique mais simples. Vamos chamar, tá, a demanda doméstica ou absorção interna, tudo bem? Aquilo que o país está comprando dentro, tá, dele próprio, de A. E a gente já sabe que a renda do país é essa renda disponível bruta. Tudo bem? Aquela renda que não está considerando, tá, mais, no final das contas, qual vai ser o saldo das transferências laterais e nem da renda líquida enviada ao exterior. Então, a gente está pegando a demanda, tá, do país e confrontando com a renda estrita do país. Tudo bem? Nestas condições, se a renda estrita do país é maior do que a absorção interna, significa que está sobrando renda no país. Onde é que o país vai mandar isso, dado que nada flutua? Para o resto do mundo, ele vai ganhar do resto do mundo. Tá? Situação contrária, vamos perceber que a demanda do país supera a renda disponível do país. Se a demanda do país supera a renda disponível do país, tá, as coisas não fecham. Como é que elas fecharão? Tá? Elas fecharão com o setor externo mandando, tá, oferta para a gente. Por que vai ter que mandar oferta para a gente? Porque a nossa demanda está superando a nossa renda disponível. Tudo bem? Nesse sentido, a gente completa o que a gente quer consumir, tá? O que a gente quer demandar, porque tem gasto do governo, consumo público, tem investimento público e privado aqui, tá? Tem consumo. Então, a gente completa a nossa oferta, porque a gente quer demandar mais do que tem, tá? Com o resto do mundo. E quem é que vai financiar esse processo se não está sobrando poupança aqui na nossa renda? Quem vai financiar esse processo é
a poupança externa. Tudo bem? No final das contas, por que a poupança externa precisa nos financiar? Por que essa conta precisa fechar? Aquela frase que eu disse inúmeras vezes hoje. Porque nada na economia flutua. Se a gente fizesse troca com algum outro planeta, daí talvez a gente teria uma relação em que nas trocas interplanetárias poderia vir poupança para o país, deixando a poupança externa então para financiar inclusive o outro país, o outro planeta, alguma coisa assim. Mas enquanto a gente não tem troca com nenhum outro planeta, nenhum outro mundo, tá? Significa que todas as rendas, demandas e produtos do planeta Terra precisam se equivaler de alguma forma. E é assim que elas vão se equivaler. Tudo bem? Nada na economia flutua. Gravem isso. Tudo sai de um fluxo e vai virar um estoque. Ativos sempre têm os seus passivos. Tudo bem? Os débitos sempre encontram seus créditos. E as identidades contábeis deixam isso muito claro. A ponto, inclusive, tá, de formar todo o sistema que nós conhecemos e temos contato continuamente, tá, para mensurar o tamanho do PIB, da renda e da demanda do país nestas discriminações que nós vimos aqui. Tudo bem? Um abraço.